Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Chegamos com mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Semana pré-corrida no Canadá da Fórmula 1, pré-corrida e pós-corrida da Fórmula Indy, uma prova tumultuada. Tivemos lá em Detroit, teremos uma grande prova em Road America, assuntos também de outras categorias. Teremos também aqui um convidado hoje que é o líder da Stock Car 2024, então você já sabe, like no vídeo, se inscreva no canal, espera um pouquinho. Não, like no vídeo. Para. Você já estragou, você já falou quem é. Não, falei que era o líder. Então, o líder, todo mundo já sabe quem é, né? Agora sabe porque abriu a câmera e surge Rafael Suzuki. Tudo jóia, Rafa? Tudo bem, prazer estar com vocês aqui. Desculpa pelo Christian, ele sempre faz isso. esse é o 93, é isso, né, cara? Já tô no 93º programa, já tô acostumado. Tudo jóia? Muita intimidade já. Ele me corta aqui no meio do programa, da apresentação. Onde que eu parei? Like no vídeo. Like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, se inscrevam no canal. Tem muita gente que não se inscreve no canal aqui, aí não sabe quando tem convidado, quando tem vídeo novo, quando tem conteúdo extra. Às vezes chega um extra do nada e você não sabe que não tem, porque não é inscrito no canal, nem também nas plataformas de áudio, onde você pode deixar a classificação 5 estrelas. Agora sim, tudo bem, seu Christian Fittipaldi? Tudo ótimo. E você? Tudo jóia, tudo bem. Desde o quê? 12 horas atrás que a gente não se vê mais. Verdade, né? De novo, uma maratoninha curta dessa vez aqui. E tem de novo esse final E tem de semana. novo lá, a Fórmula Indy. É o Court Lake. Essa você gosta. Opa, é o Court Lake, é muito bom. Já tive sucesso lá de Indy, de IMSA também. Tá. ESPN 4 vai ser? Possivelmente, grande Então, chance. ESPN 4 e Star Plus. Aí, com certeza. Às 4h30? 4h30. Se não mudar, é 4h30. Então, 4h30 é 2h30 de lá. Porque lá eles estão. Central. Eles estão 2 horas pra trás. Então, 2h30 de lá, 4h30 aqui do Brasil. Beleza. Te vejo lá. É isso aí. Mas calma que o programa tá começando aqui. Rafa, bem-vindo. Agora sim, com um pouco mais de calma, que a apresentação depois do corte do Cris. Tudo jóia com você, Rafa? Como você tá? Tudo bem, prazerzaço. Vamos lá. Quero ver se eu tô tão afiado de automobilismo no sentido de outras categorias, mas obrigado pelo convite. Não, tranquilo, aqui o assunto é leve pra você dar suas opiniões aqui. Como você em casa também pode já dar as suas opiniões, seus likes no vídeo e também as novidades da nossa loja do Pelas Pistas, www.pelaspistas360.com.br. Tô com uma cor nova da nossa coleção de camisetas aqui hoje. O Christian está... Não, a você minha tá com mesma, né? A mesma, é a do Tigrão essa. A do Tigrão, tá ligado? De costas aqui. Tá preso no cabo. Não, você tem que levantar que você tá com o encosto da cadeira. Isso. Alguns tamanhos são esgotados já dessa edição limitada. O pessoal acha que é papo nosso, que a edição é... Ah, imagina que é limitado. Já tem tamanho que não tem, né, Cal? O Cal tá avisando que tem tamanho que já não tem mais. Não, e tem essa versão cinza, né? Tem essa versão cinza e tem a versão carro desenho na frente. E temos também, além das camisetas, temos as nossas eco bags com os circuitos. Esse é o de Interlagos. Você pode fazer suas compras, levar o cachorro para passear. Com as nossas sacolinhas, são alguns dos itens. Tem o moletom também, do Pelas Pistas, que o Nelsinho levou na viagem dele. Ficou zoando com você, mas ele pegou o moletom pra levar pra viagem lá, você viu? Ele vai usar muito lá nos Estados Unidos. No Agora avião. que tá 200 graus, ele só vai usar Então. dentro do avião, né? Mas lá em Miami não vai ver o moletom. Não? Não, dessa Só vez no não. avião? Não, vai ver em janeiro, de repente. Se ele Pode for pra ser. Daytona, daí ele vai usar o moletom e muito mais, diga-se de passagem. né? Isso. E também responderemos o seu superchat. Você que nos vê na primeira exibição pode mandar o seu superchat que a gente responde de maneira exclusiva para você nos próximos vídeos, no próximo programa e também em breve o nosso grupo de membros, programa de membros do Pelas Pistas com benefícios para quem apoiar o canal. Turma, Presentinho do Suzuki. boa. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Rafa Ó, Suzuki. que legal. Isso é bem legal também, isso aqui, olha só. Gostei dessa É a caricatura. do o desenho do Do Bruno Mantovani. Bruno Mantovani, né? O Pilotum. Pilotuns. É, Muito ele legal. Manda muito bem. Manda muito bem. Brunão é... Ele é fera. É Ele fera. Fera. E aqui, ó, o boné é bem bacana, inclusive de qualidade, ó, 10. Boa. Pit Stop, Automix, É. Rodoil, Sika, Guide, Liquigás. O que é aqui? Eu tô sem óculos, peraí. É Edenred. É? Edenred. Edenred, aqui atrás, Sabó, Sax, Mali. Hã? É isso aí, obrigado. Boa. Então. Tá certo, empresas que apoiam o automobilismo. Muito legal. Ó, e eu preciso falar, né? A Responsa tá substituindo aqui o Nelsinho.
Nelsinho já foi meu companheiro de equipe. Verdade, na vocês trabalharam Stock. na Stock juntos. A gente correu 1 ano juntos, na mesma equipe, no mesmo box mesmo, né? Porque, claro, na Stock tem equipe com 4 carros, mas foi legal. Foi um ano de pandemia, mas foi um ano que a gente trabalhou junto e eu aprendi muito com o Nelsinho. Tem alguma história, algum podre? Fala aí, aproveita que ele não tá aqui mesmo. Cara, Você falava com ele de máscara ou sem máscara? Foi no ano da pandemia, não foi? Lá no autódromo só foi um ano que foi 2020, era o primeiro ano ali foi da logo pandemia, depois? bem rigoroso. Não, foi logo depois que eles abriram as corridas. Foi quando liberou. Não, foi 20. Foi quando foi logo quando depois fechou que e depois liberou. liberou. Então. Tanto que aquele ano começou em julho. Julho, a Stock, né? Normalmente começa em março. Então você falava com ele de máscara direto. Sim. E uma brincadeira que mais pro fim do ano tal, a gente não tinha divisória de box, né? Era proibido montar para deixar o ar circular tal. E a gente tinha que almoçar ali em algum canto, box tudo aberto, né? Eu lembro que uma vez eu tirei foto do Nelsinho comendo marmita ali, enfim. E ele fazia umas caras assim. Entendi. Nelsinho, a gente correu junto já 500 milhas de kart e tal. Então, eu falo que o Nelsinho, que eu aprendi com ele é que ele é um piloto versátil, assim. Qualquer carro de corrida que você dá na mão dele, ele parece que já andou naquele carro 1 milhão de vezes, né? Isso é uma coisa que eu acho que uma das qualidades que um piloto tem que ter é ser versátil, né? Poder se adaptar rápido a qualquer carro, qualquer situação. E eu acho que o Nelson é um cara assim. Então, aproveitando e já puxando um pouco o saco dele aqui. Boa. É isso. Você vai palpitar no bolão também daqui a pouco ali. Ver se o Nelsinho manda ali os palpites dele. Teremos o nosso bolão do Grande Prêmio do Canadá. Fórmula 1, turma, assuntos da semana. Vamos falar, claro, das outras corridas também. Claro, bater um papo sobre a história da carreira do Rafael Suzuki. Mas tivemos a bomba na segunda-feira. Uma bomba, quem acompanhou pelas pistas já ouviu a gente falar isso várias vezes, de que o Ocon sai, agora oficialmente o Ocon fora da Alpine no final do ano. Vai seguir ali as provas até o final da temporada. Mas ele sai da Alpine, deve ser anunciado na Haas. Isso é informação que a gente está trazendo já há algumas semanas. O Nelsinho mesmo já sempre bate na tecla de que a Haas deve contar com o Ocon para o ano que vem, mas a notícia, fato é, Ocon fora da Alpine, Christian. Depois, principalmente talvez não motivado pelo acidente de Mônaco, mas acho que talvez isso tenha antecipado os anúncios. Ocon fora, Alpine também passando por uma revolução maluca lá dentro, mas o que você acha dessa notícia? Eu acho que Mônaco foi a cerejinha em cima da torta, né? O problema da saída dele não foi por causa de Mônaco. Então, já são vários episódios que vêm acontecendo ao longo do tempo. E daí, se você pegar o histórico do Ocon com outros companheiros em outras equipes, digamos assim, ele não é o cara mais bonzinho do mundo. Então, aparentemente, olhando de fora, nem conheço ele. Então, eu acho que eu nem estou no direito de falar isso, mas olhando de fora, ele não deve ser a pessoa mais fácil de você trabalhar, ainda mais trabalhar dentro da Fórmula 1, né? Porque você está em outras categorias, você sabe que se não der certo, eu mudo de equipe, eu vou para lá, ou de repente eu saio dessa de protótipo, vou para aquela de protótipo, ou aquela de GT, para cá, isso, muda de país. A Fórmula 1 só tem uma no mundo. Então, é lógico que todo mundo que entra lá dentro tenta fazer o teu melhor e faca nos dentes o tempo todo. Agora, tem alguns que, de repente, eles passam um pouquinho daquele ponto. E talvez o Ocon tenha sido isso, né, que aconteceu com ele, pelo menos é isso que a gente está lendo. Vai para a Haas? Provavelmente vai. Isso volta àquela discussão que a gente teve várias vezes, né? Parece que não abre uma vaga, né? Porque os mesmos que estão lá dentro ficam circulando e acaba sendo muito difícil para os novos talentos que estão na Fórmula 2, que eventualmente querem entrar na Fórmula 1, né? Mas a Alpine pode aproveitar essa vaga. Jack Durham, né? Jack Durham ou o Vitor Martins. Então, que também é piloto da academia. É piloto lá da academia. É isso que eles estão falando. Vamos ver se é realmente isso que vai acontecer ou se de repente vai
vagar outro piloto de Fórmula 1 com experiência de outra equipe, daí a Alpine vai acabar pegando esse outro piloto em vez de pegar um dos dois novatos. Se não me engano, pode ser o primeiro piloto, ou o Durra, ou o Vitor Martins, primeiro piloto Academia Alpine, a ir para Alpine. Academia Renault, um bom... Tirando a sequência Nelsinho Grosjean, tipo, desde que virou Alpine, nenhum desses programas, Academia Alpine, levou alguém pra Fórmula 1. Fica sempre, tipo, batendo na trave e não sobe ninguém ali. Aí um ano contrata o Alonso, outro ano contrata não sei quem, não sei o que lá, e nunca leva alguém realmente pra ocupar a vaga na equipe francesa. E aí, Rafa, o que você achou dessa esperada, tragédia anunciada, dividir carro Ocon e Gasly, mesma equipe? Eu concordo com o Christian, né? Eu acho que Mônaco foi né? Eu acho que o Ocon já sabia, então muito provavelmente do movimento que ele fez de atacar o Gasly, meio que, já vou embora da equipe, vou tentar, não preciso dar muita satisfação. Mas eu acho ruim pro Ocon essa fama, né, de ser um companheiro de equipe que arruma muita confusão interna, né? Porque hoje na Fórmula 1 é difícil acontecer isso, né? Todo mundo, por mais que o seu teammate ali é o piloto a ser batido, é a maior comparação, eu acho que todo mundo busca ter uma maturidade a ponto de não precisar passar por cima do outro, né? Como 30, 40 anos atrás, talvez era mais comum, né? Então, eu acho que ele é um piloto muito bom, muito rápido, tem histórico, merece estar lá, mas hoje em dia as equipes de Fórmula 1, na minha opinião, eles não aceitam muito mais esse clima ruim, e o Ocon tá ficando meio famoso por causa disso, né? Teve aquele episódio que não foi com um companheiro de equipe, mas eu acho que é um episódio ruim da carreira dele, aquela corrida aqui no Brasil que ele bate com o Verstappen uma volta atrás, né? Isso, pra nós, é um negócio que, né, por mais que você esteja fazendo a sua corrida, mas você ir bater no cara que tá ganhando a corrida uma volta atrás é um negócio meio absurdo, né? Uma volta atrás você não vai pra lugar nenhum. É uma falta de fair play, eu acho que diria assim. Então ele vai acumulando algumas coisinhas que talvez vai deixando ele mais distante de equipes que realmente podem levar ele a brigar por um campeonato. Bem lembrado, ele bateu com o Max, dando uma volta atrás, e o Max quase bateu nele na balança, né? Sim, Então, você lembra que ele chegou empurrando, exatamente, chegou empurrando ele. Mas com razão, viu? Eu acho que, você tomou uma porrada barato, talvez. Se fosse na NASCAR, não sei se ia acabar tão bem isso daí. Mas é verdade, porque realmente foram vários problemas com o Pérez, quando eles dividiram ainda era Force India, os últimos dias de Force India, antes de virar Racing Point. Com o Alonso. Com o Alonso também teve arranca-rabo. Com o Ocon, com o Gasly também teve, realmente. Com o Alonso teve uma vez que o Ocon, aquela corrida que ele ganhou, o Ocon ficou segurando, o Alonso ficou segurando o Hamilton, se eu não me engano, muitas voltas para ajudar o Ocon a ganhar a corrida. Aquilo foi na Hungria. Na Hungria. E aí teve algum episódio ao contrário que o Alonso precisava que o Ocon desse uma segurada e ele meio que fingiu que não deu. Não deu. Então, e o Alonso saiu bravo. Também que o Alonso... né, bravo também, né? Não é novidade. mas hoje em dia é difícil, né? Essa treta, vamos dizer assim, entre companheiros de equipe. E acho que não aconteceu só em Mônaco, né? Deve ter acontecido internamente pra Alpine tirar um cara que tem resultado, um cara que performa, né? Um francês, né? Então, uma pena pra ele. Um cara que derrotou o Alonso dentro da equipe, nos pontos. Sim. Né? Quando foram companheiros. Saber sua opinião, hein? Quero saber o que você acha desse bafafá todo. O primeiro dos bafafás que vamos falar da Alpine aqui hoje, porque também tem alguns outros ali divulgados ao longo da semana, de que a equipe pode estar à venda, já recusou uma oferta de um grupo que queria comprar a Alpine, e também de que talvez ele esteja de volta, Flávio Briatore. Pronto, tirou da minha boca. Eu ia falar que tem um dedinho lá do Briatore. Então, Christian. Eu acho que a gente leu a mesma coisa no mesmo lugar. Saímos vários notícias, vários pontos. Será? Bom, ele já cumpriu a pena dele, né? Então, na verdade, a pena foi extinta, porque a pena era... Ele estava banido da Fórmula 1. Não, mas daí não eram só por X anos? Não, ele estava banido. Total. For e aí tiraram... Tiraram. Ele estava banido. Mas quando que tiraram, então? Eu
não demorou muito pra desbanirem ele. É que, sinceramente, já passou tanto tempo, mas tanto tempo que eu até, em alguns aspectos, sei lá, até tinha esquecido que se ele estava banido, se ele não estava, se podia voltar, se não podia. O Pat Simmons acabou de assinar com o Michael, né? Naquela estruturinha, deve ser bem grande, mas estrutura que eles montaram do lado de Silverstone. Para Andretti Fórmula 1. Para Andretti Fórmula 1, que continuam batendo na tecla que a Andretti Fórmula 1 ela não vai acontecer, né? Sim, inclusive o Ben Sulaim lá já falou, né? Exatamente. Que eu acho que eles deviam comprar uma equipe. O cara que apoiou a montagem de uma outra equipe. Agora já mudou o tom de voz um pouquinho. Vai ter a eleição da FIA ano que vem, então o cara quer se garantir. Mas enfim. E daí a outra que eu ouvi também, você deveria tentar em 28, porque a gente vai repensar. Não estamos trancando as portas para vocês. Veja bem, as portas estão fechadas no momento, porém abertas. E quem sabe em 28 de novo. 28? Eu não entendi. É daqui a 4 anos. Fechadas, mas não abertas, então, eu não entendi nada. Daqui 4 anos é meia década quase, pelo amor de Deus. Eu acho, sei lá o que eu acho. O que você acha, Rafa? Acho que a Fórmula 1 pra deixar a Andretti fora, né? Andretti e Cadillac, né? Tipo, um grupo... GM. Eu não sei se é muito por causa da disciplina de eles quererem tanto não aumentar o número de carros, ou se é alguma coisa contra, né? É difícil saber. Você é a favor de 20 carros, 24 ou 28, por exemplo? Eu acho 28 muito, eu acho que 22... todo mundo teria espaço do mesmo jeito, ainda mais uma equipe que entraria de fato não só para fazer número, mas né, não tem 3 equipes querendo entrar, tem só uma, né? Então, assim como pode ser que alguma saia nos próximos 5, 10 anos, né? Então, acho que 22 não... Fórmula 1 já teve mais carros, né? Antigamente, já teve 22 por muito tempo, então acho que 22 é um número bom. Até nesse papo todo aqui, a gente vai falar um pouco mais também da questão do Briatore, mas um jornalista, o Joe Sauer, disse que o CEO da Renault, o Luca de Mel, disse que os franceses podem sair, inclusive, como fornecedores de motor. Que eles podem deixar de fabricar os motores, talvez virar que nem a Alfa Romeo, que subcomprou o motor Ferrari e batizou. Eles podem comprar um outro motor e seguir meio que como equipe, mas que eles são com vontade de realmente talvez se desfazer da equipe. E aí um grupo até de chineses já mandaram uma oferta, recusaram a primeira, mas aí teria talvez o Briatore intermediando essas discussões aqui, que até tirou a fotinho com o Alonso ali também. Planos do fim de semana. Então, mas o Alonso já está reassinado na Aston, né? Até 26. Mas será que ele vai... Bom, o Alonso vai correr na Alpine com o quê? 50 anos daí? Ele tá quanto agora? 43, né? A gente falou sobre isso. A gente falou, acho que 42. 42 ou 43. Então, mais 2, 3 anos lá na Aston. 2 anos na Aston. 44, 45, né? Sub-50, tá bem. Sub-50, já pensou? Ele ganhar outro contratinho sub-50? Esse daí é a fera, hein? Pô, vai saber. O Briatore é empresário dele. Então. O cara compra a equipe. É 42, Cal? 42. Então, 42, 43, 54 para 40. Não sei não, vamos ver. Isso daí, cenas dos próximos capítulos, mas vocês acham que... Aí, a Alpine era uma boa pra Andretti comprar? Ou ao contrário, era uma boa pro Andretti comprar a Alpine? Conhecendo o Michael e o Mário também, que óbvio que o Mário está envolvido indiretamente, mas não está diretamente, eu acho que se fosse o único jeito deles realmente entrarem na Fórmula 1, daí eles iriam por esse caminho, mas eu não vejo eles tentando esse caminho. Eu acho que eles tentariam começar do zero. A gente que fez tudo do zero, não tem nenhuma ajuda de ninguém, não tem nenhuma estrutura já existente que passou a ser nossa. Eu sinceramente enxergo desta maneira, mas a novela Andretti Fórmula 1, ela tá se estendendo tanto, tá indo tão para frente que se por acaso chegar nesse ponto, e é o único jeito que eles vão entrar na Fórmula 1, daí eles vão lá, alguém vai fazer o cheque, né? Um grupo de várias pessoas vão fazer cheque que, diga-se de passagem, vai ser bem grande. Vai.
e daí eles vão comprar uma Alpine eventualmente ou qualquer outra equipe. Aguardaremos. Isso mais ou menos como a Audi fez, né? A Audi acabou comprando a Sauber e fez essa transição. Seguindo o nosso programa de hoje, turma, últimas notícias que saíram também aqui sobre os upgrades das duas equipes que conseguiram ganhar corridas além da Red Bull nessa temporada, McLaren e Ferrari. Ferrari disse, Rafa, que já deu a luz verde para o carro 2025, já estão pensando no carro 25, que um novo pacote de atualizações que ia vir para a Hungria vai vir para a Inglaterra, eles vão antecipar isso. E a McLaren está tentando entender como que tudo deu certo, porque os caras andaram tão para frente que não é possível. A gente não está tentando entender, processar o sucesso dos upgrades. Para você, a gente vai ter uma disputa forte entre Ferrari, McLaren e Red Bull nesse ano? Eu acho que sim. Eu acho que diferente dos últimos 2 anos, a Fórmula 1 tá muito mais disputada. Eu acho que o Max acaba... ele tá liderando o campeonato muito por ser ele ainda fazendo diferença, principalmente no quali, né? Que Fórmula 1 é muito quali, né? Salvo algumas exceções de, por exemplo, Miami, que o Norris conseguiu ali aproveitar o safety, mas eu acho que a Red Bull já não tem essa folga, né? Então, a McLaren já tá lá, talvez hoje, na minha opinião, pode ser o melhor carro, né, que é o que tá andando bem em todos os tipos de pistas, em pistas de alta, Mônaco, a Ferrari, não preciso dizer, já tá ali também, o Sainz ganhou corrida, o Leclerc ganhou corrida, então eu acho que esse ano vai esquentar um pouco mais, né, se a Red Bull não vier com uma surpresa, um upgrade muito louco, que eu acho difícil, né, agora com essa história do Lewis saindo, sim, né, é difícil você saber que vai sair e ao mesmo tempo você tá desenvolvendo tanto, né, não sei, claro que é a profissão deles, estão mais que acostumados, mas eu acho que a diferença de pontos já não é tão grande, tomara, né, que não fique um campeonato com 24 corridas e 20 vitórias do Max, então acho que tá se desenhando muito para ter essa disputa ali, 2, 3 pilotos, 3 equipes, coisa que não acontece. Nem sei, a última vez que teve 3 equipes disputando um título de pilotos. Tentando lembrar, 13... 2012 a gente teve. É isso que eu ia falar, 3 equipes faz tempo. Não, 2010 a gente teve. 10 teve Red Bull, McLaren e Ferrari. Isso. Então, tá vendo? Hein? Ele nem chegou, já tá fazendo pergunta difícil pra gente. Sim, não mas em 2012 foi aquele ano que nós tivemos 7 vencedores diferentes nas 7 primeiras, mas no final a disputa ficou Red Bull... E Alonso. O Vettel e Alonso. Mas acho que 3... eu acho que seria... coloca nos comentários ali. Seria demais. E muitas das vezes, né, nem sempre um upgrade significa que o carro vai melhorar, né? Porque, né, talvez a McLaren, como você falou, já tá com um carro que tá andando bem em todas as pistas, né? Vão inventar alguma coisa que pode ser que ande pra trás, então... Meio que aconteceu com a Aston Martin, né? A Aston Martin que ano passado, em Mônaco era o 2º carro do ano. Tava super bem, algumas vezes a pole. Então, talvez é aquele negócio, né? Melhor manter ali e fazer um carro que tenha durabilidade do que querer ganhar um 10º e perder, sei lá quanto. Sim, justo. Mas daí é uma linha muito tênue, né? Porque às vezes você mantém, então vamos partir para isso que você acabou de falar, vamos tentar fazer um carro que meio que tanque de guerra, que não vai quebrar, que vai terminar todas as corridas, só que você tem que lembrar que os outros também estão trazendo upgrades, estão trazendo soluções novas, então de repente tem 2 equipes que não vão acertar, mas vão ter 3 equipes que vão acertar, e daí naturalmente você vai ficar para trás, porque você não fez nada. Então é uma situação difícil, não é fácil, mas eu entendo o seu lado que você acabou de falar, mas eu também acho que os upgrades eles são importantes, porque na Fórmula 1 aquele desenvolvimento constante, que não termina nunca mais. E quando você dá uma freada, quando às vezes você traz alguma coisa que não funciona, você fica numa situação complicada. Voltando à sua primeira pergunta que você fez para ele, eu até fiquei surpreso, não foi nem com esse ano, né? Que a McLaren ficou surpreso o quanto que eles melhoraram esse ano, sem de repente eles melhoraram 4 décimos, eles estavam esperando uma melhora de 2 décimos, por exemplo. Eu fiquei surpreso, foi com o ano passado.
O ano passado, se a gente olhar para trás, as primeiras corridas do ano tinha corrida que eles eram o pior do grid, pior que a Williams, tudo. De repente apareceram com o primeiro upgrade no carro do Norris lá na Áustria, foram de último, penúltimo, 16º, sei lá, para tá andando entre os 6 primeiros. Sim. Ganharam a sprint com o Piastri. Isso, então. Fizeram pódios com os dois. Então, mas o primeiro upgrade lá do ano passado foi pro Norris. Foi pro Norris, que já deu aquele salto. Lá na Áustria, que já deu o salto. Daí, terminou a corrida, eu até pensei, vai ver, ele se acertou nessa pista, teve um fim de semana bom, o carro funcionou, tudo. Chegou em Silverstone, no fim de semana seguinte, o Piastri também andou. Sim, andou e o Norris também andou de novo. É. Então, realmente, o que eles fizeram no carro o ano passado, aí sim me chamou bastante atenção. Esse ano, eu sinceramente, tudo bem, eles estão surpresos, eu estou olhando de fora, mas eu vejo como uma evolução do carro para acompanhar os outros. Porque se eles não fizerem esse bom trabalho, eles não vão conseguir acompanhar os outros e não vão tentar diminuir esse gap para a Red Bull. E o que chama atenção, porque no meio do ano passado, começou a entrar em trabalho o túnel de vento da McLaren. Que eles tinham um túnel de vento que estava em reforma, estavam atualizando, estavam usando da Toyota ainda, na Alemanha, então começaram a usar o deles. Então, realmente, você vê os trabalhos de estrutura da McLaren estão dando resultados. E como é duro, né? Porque a gente pega a McLaren, o último título da McLaren foi com o Hamilton em 2008. Não, verdade. Depois não veio mais um título. E você vê como gigantes, né? O Williams não ganha muito tempo, a McLaren não ganha muito tempo. Tipo, como essas equipes para voltar pro topo é difícil. Você é bom de números? Você lembra tudo? Quem ganhou tal corrida? Que ano foi isso? Que ano foi aquilo? Não sei dizer assim. Eu lembro, Fórmula 1, lembro bastante, tenho... sei, os campeões, talvez se listar, enfim, a gente não tem tempo pra isso. Você sabe quem é o Vettel, falar todos os campeões do mundo? Você sabe quem é o Vettel? Não sei. Não sei. Não. Então, mas você viu aquilo que... Vi. Aquilo colocaram dele? Mas será que ele não deu uma Você acha que aquilo foi armado ou foi verdade? Eu acho que... eu sei até 70. Até de 70 pra frente, na verdade, eu sei. De 69 pra trás eu não vou lembrar de cabeça. Tira os campeões do mundo. Qual é a década que você lembra de mais acontecimentos da Fórmula 1? Boa. Eu acho que 2010 foi um ano que foi muito legal, né? Foi então aquela entre decisão. 10 e 20, você acha? Não, eu lembro assim, de todos de 93, 94, que foi minha primeira memória de Fórmula 1, até hoje eu lembro tudo, assim. Eu salvei. Acho que 93, 94, eu ainda tava na brincadeira. Então eu me salvei nessa, né? Pior seria se ele falasse 95, né? Não. Não, eu lembro do Christian. Você lembra do Christian? Lembro. Eu falo, o Christian foi capa de um videogame que eu jogava, do GP2. O GP2, aí, verdade. Eu joguei esse jogo. Aí eu pedi pros meus pais pra comprar o jogo na época. Eu lembro disso daí. Tinha lá o carrinho do Christian no GP2. A capa do jogo era o Christian. Você ganhou alguma coisa por a capa do jogo? Ou você nem sabe? Eu nem sei, faz muito tempo, eu nem lembro. Quem tiver, depois manda ali a capa. Marca no Instagram, no @pelaspistas360 e coloca o Christian na capa do videogame aqui. Mas é doideira isso, cara. Então, por exemplo, 2010, porque você falou com tanta certeza, tão rapidamente, assim, 2010, foi a temporada que mais te marcou na Fórmula 1? Eu acho que foi a temporada que eu mais acompanhei, que foi assim... Eu lembro da última corrida que chegou o Weber e o Alonso e ganhou o Vettel. Né? Eu acho que foi um dos melhores anos da Fórmula 1, né? No sentido de competição, no sentido de... A gente estava falando, né, de diferentes pilotos. Chegou 4 pilotos com chance de ser campeão. Né? Então aquele ano foi um ano que... Na verdade, eu escolhi um ano que eu acompanhei todos os anos de Fórmula 1, que eu acho que foi mais equilibrado, que apesar, né, do 2021... Desse na última volta e tudo mais. Mas realmente 10 foi incrível, assim. Acho que foi a primeira vez que a Fórmula 1 correu em Abu Dhabi. Não lembro se foi a primeira, se foi a segunda. Acho que foi a primeira. Que uma pista que era assim,
novidade pra todo mundo. E com uma final de campeonato envolvendo uma galera. E ficou todo mundo em cima daquele negócio do... né? E todo mundo com chance real, né? Fizeram a final do campeonato meio que no pôr do sol, entrando na noite, não foi isso? Não, mas a prova ela larga meio nesse lusco-fusco. Não, mas acho que foi a primeira vez, né, que largava meio que no final do dia e daí entrava na noite. Eu corri no Japão esse ano de Fórmula 3 e já era bem tarde lá, já era mais de meia-noite. Ou à noite, 9, 10 da noite. E eu tava assim num restaurante, meio bar. Eu tava até com o João Paulo de Oliveira, se eu não me engano. E todo mundo parou pra assistir aquela corrida, assim. Então essa memória de não estar em casa só e estar num lugar que todo mundo tá acompanhando, como se fosse Copa do Mundo. Afinal, foi bacana. Um abraço pro Vitaly Petrov, que trouxe esse entretenimento especial nessa prova ali, segurando o Alonso, tudo. E o Vettel abocanhou o primeiro título mundial dele. Mas eu não acho que é armação, não. Acho que o Vettel tem essa... Eu falo, cara, o Vettel é um racer, cara. Tipo, ele tem essas coisas, ele gosta... Ele guarda de preservar as coisas antigas. Qual foi a tua temporada? Você me pegou no contrapé. Estamos aqui. Você pode mandar também seus comentários ali, se inscreva no canal, like no vídeo também pra saber o que você acha e qual é a sua temporada inesquecível ou anos inesquecíveis. Talvez não tenha sido a temporada, mas a corrida da decisão de temporada, uma das mais marcantes foi Adelaide 87, eu acho. 86. A do Prost, Mansell e Piquet. Prost, Mansell e Piquet, então. Que o Prost ganhou, só que ele era o que menos chance tinha de ganhar o campeonato, e daí as duas Williams praticamente perderam, né? Então o Mansell estourou o pneu, daí chamaram o Nelson para trocar de pneu, e ao invés de ter arriscado, o Nelson estava na frente do Prost. O Prost tinha trocado o pneu também. Tinha trocado o pneu. É que eu não lembro direito, mas o que me chamou a atenção foi, o Prost ganhou, e eu tinha certeza que antes de largar a corrida, ele não iria ser campeão, né? Que as duas Williams estavam com a faca e o queijo na mão. Eu posso estar errado, mas acho que foram 3 vezes que aconteceu na Fórmula 1 dessa definição de 3 pilotos, e o terceiro foi campeão. Tá. Foi essa de 86. Tá. O Kimi em 2007. Interlagos, que ele era o terceiro. Eu ia falar isso. E o Vettel em 2010, que ele era o terceiro também. E acabou levando o título. Se tiver mais alguma, vocês mandam nos comentários. Mas eu tenho quase certeza que foram as 3 que o terceiro virou campeão. Nós tivemos virada em última prova também, Villeneuve, o próprio Nelson virou na última prova já em título, mas... Se o Nelson tivesse aqui, ele ia olhar pra mim e ia falar, não, então conta uma situação na época do Fangio ou na época do Ascari. Eu pensei, mas eu quis preservar. E que corriam junto com você, daí ele pega a ponta pra mim, que corria junto com você. O Chiron, né? Porque você correu com o Chiron em Mônaco lá, que venceu a disputa. É isso, turma! Quem também ainda não tomou uma decisão, um homem indeciso, Carlos Sainz. Carlos Sainz vai pra Williams de verdade, o Carlos Sainz vai ficar na Audi, Carlos Sainz vai pilotar Rally. O que vocês estão achando dessa novela Sainz? Sobre o Sainz, o porquê da Williams, esclarecendo um pouco mais. O Sainz queria tentar fazer um contrato de 2 anos com a Williams. Por quê? Porque ele acredita que o motor Mercedes da nova geração vai ser um motor forte, que nem foi em 2014, quando nós tivemos a mudança de regulamento, e os carros que tinham motor Mercedes andaram muito bem. Por exemplo, a própria Williams, com o Massa e com o Bottas, fizeram pole position, pódios. Então ele acha que pode ter um... Na Áustria, né? Isso. Estando de Williams, de Mercedes, ele pode andar melhor do que alguma outra equipe que não abriu porta, no caso, melhor que a Audi. Eu acho que não é estando de Mercedes, eu acho que é mais ou menos a única situação ou a única porta aberta que ainda tem para ele. Eu continuo dizendo o que eu já venho falando há vários episódios, né? Para mim é inconcebível ele não estar indo para Red Bull, por exemplo. Mas é inconcebível ele não ir para a Red Bull, ou é inconcebível a Red Bull não ir atrás dele? A Red Bull não ir atrás dele, né? Que é uma diferença grande, o cara... Agora, tudo bem, então você não sabe se é ele que não quer alinhar do lado do Max. Não sei qual que é a história. Eu tô falando baseado em fatos daquilo que a gente está vendo de fora. Se for isso daí, daquilo que eu estou entendendo de fora, eu acho inconcebível a Red Bull não fechar com o Sainz, e
e assinar de novo o Pérez. Vai ser o quê? A sexta temporada, a quinta temporada? Não. É a quinta temporada dele. Red Bull não. Lógico que é. 21, 22, 23, 24. 25. A quinta, é verdade. É a quinta temporada. verdade. Então, é a quinta temporada. Verdade. E se você fizer uma análise, tudo bem, o Pérez fez corridas boas, ele teve o seu momento de brilhantismo dentro lá da Red Bull, sem dúvida nenhuma. Mas se você for no final do dia, você está comparando com o seu companheiro de equipe. E em várias ocasiões, o Max fez quase o dobro de pontos que ele. E o papel dele, se ele não conseguir bater o Max, é ele terminar em segundo o tempo todo. Para garantir o título de construtor. Não, e daí diminuir esse delta de diferença que tem de pontos entre ele e o Max. Se ele não consegue chegar em segundo o tempo todo, então, não sei. Tudo bem, de novo, é fácil você olhar de fora, mas deveriam, de repente, experimentar outra situação, né? Porque um dos dois vai acabar vencendo a corrida, só tem um vencedor. Então, tudo bem, que o Max seja superior, que ele vença a corrida. A partir do momento que o Max venceu a corrida, o papel de quem é companheiro de equipe do Max é terminar em segundo. Não é terminar em quinto, quarto, terceiro. Não é. Você tem que terminar em segundo. Porque se o teu companheiro ganhou a corrida, você tem que terminar em segundo. Entendi. O que você acha, Rafa? Esse cenário Carlos Sainz? Eu acho que o Sainz, ele tá podendo escolher um pouco. Tá. Mas escolher entre o quê? Ele teve um começo de ano muito bom, talvez o Williams, a Alpine seria na mesa dele, mas não seria uma prioridade. A questão da Audi, né? Eu acho que ele tá ali avaliando todos os cenários e tentando acertar o que ninguém tá vendo, né? Que pode ser essa questão da Williams, né? E sobre o Pérez, assim, eu torço pro Tsunoda, né? Tá. Japonês torce para japonês. Não, eu queria ver, assim, eu confesso que eu torço para ele, né? Não acho Então que você acha que ele merecia uma chance lá na Red Bull? Eu acho que é o caminho natural, né? Se você tá bem alguns anos, o Gasly teve essa chance, o Sainz saiu, tudo bem, mas ele poderia ter ido se ele, né, tivesse ficado mais tempo na Toro Rosso na época, né? O Albon teve essa chance. Eu acho que se o Tsunoda continuar fazendo um ano como ele tá fazendo, que ele tá entre os 10 primeiros no campeonato, não faz mais besteira, tá andando ali sempre Q3 e pontua e tá ganhando do companheiro de equipe, né? Apesar de eu torço, mas eu não acho que vai acontecer em 25. Tá. Minha opinião é que eles eu acho exatamente o contrário. Eu acho que se acontecer, a janela dele é 25. Mas estão falando que vão anunciar o Pérez em breve. Então, eu acho errado, eu tô com o Rafa. Eu também acho errado. Então, você acha errado o quê? Não, vão anunciar o Pérez. Anunciar o Pérez. Então. O meu plano A, se eu fosse o Horner, meu plano A seria o Sainz. O meu plano A. Tá. Se eu quiser manter a harmonia da equipe, não ter assim, um cara meio pode dar uma rosbergada, aí eu iria no Tsunoda. Mas eu acho que a Red Bull ficou um pouco assim com o Sainz quando ele foi pro Ferrari. Não sei se... Quando ele saiu já foi o McLaren, né? Ele foi primeiro pra Renault. Pra Renault, depois McLaren, Ferrari. Então talvez por ter passado por tantas equipes, né? Ele saiu um pouco desse programa, né, da Red Bull. Eu acho que o Tsunoda, ele não vai ganhar do Max. Mas assim, ele já tá andando bem um carro que não é a Red Bull. Mas de repente ele não vai ganhar do Max, mas pode chegar em segundo em todas as corridas. Isso supondo que o Max vai ganhar tudo de novo. Mas então, acho que esse cenário não existe mais de ganhar todas, hein? Não, claramente essa diferença que tinha antigamente, ela tá bem menor. Mas quando você tocou no ponto, o Sainz está podendo escolher as equipes, ok, eu tô com você, também concordo com isso, mas você não acha que daquilo que ele pode escolher, ele tá dando um passo atrás do nível que ele tava? Porque antes, por exemplo, você escolher entre Ferrari, McLaren e Red Bull
é uma coisa. Você escolher entre Alpine, Williams e Haas e Audi. Audi é outro nível, Sim. é outro departamento. Você concorda comigo? Eu acho que o Sainz, se fosse para escolher, ele queria ficar na Ferrari, né? Sem dúvida. Sim. Não acho que tenha porta para ele na Red Bull, minha opinião. É muito por causa dessa distância que criou, né? E aí ele tá tentando acertar uma surpresa. Eu acho que ele tá estudando muito mais, tentando, né, fazer, por exemplo, quem acreditou na McLaren 4 anos atrás, hoje tá colhendo 3 anos atrás, né? E aí acho que ele tá tentando fazer mais ou menos o mesmo movimento, talvez com a Williams, né? Porque Audi, Sauber, para um primeiro ano, a Williams já tá entendendo tudo já há alguns anos e tá melhorando, né? Já não é um carro, não é o último do grid, mas só com o Albon também, né? Então, e a Williams precisa de um cara que... Sim. Pra andar junto com o Albon. Né? E que, na verdade, vai muito em linha com... Eu não lembro se foi o Júnior ou se foi você que falou no último, penúltimo programa, que de repente o Sainz está se colocando na Williams com um contrato de 1 ano, talvez. Porque ele já está vendo o que pode acontecer para 26, Sim. ou de repente uma oportunidade numa equipe grande que vai abrir de novo em 26. E é claro que ele naquela esperança que vão lembrar do Carlos Sainz, que já venceu corridas, que tem inúmeros pódios, que tem, enfim, muita experiência na Fórmula 1 com equipes grandes. Né? E o Sainz, desculpa, perdão, Claro. o Sainz a gente tava falando do Ocon, né? E o Sainz, ele tem uma fama de ser um companheiro de equipe, um team player, né? Que trabalha para a equipe. Agora na corrida em Mônaco ele tava ali em terceiro e tava pensando em ajudar o Leclerc a ter certeza que ia ganhar a corrida. Então ele é um cara bem-vindo para muita gente, né? Então por isso que eu acho que também ele tem esse lado que conta a favor, né? Não só resultado, performance, mas ele ser um cara que trabalha para a equipe. Um cara que tem uma situação um pouco complicada na Fórmula 1, que a gente ainda não fala, mas pode começar a pensar, talvez ele já esteja pensando nisso, é o Russell. Porque o Russell tá tendo uma boa temporada, em classificação ele tá 7-1 contra o Hamilton. Hamilton até disse que ele acha que ele não vai mais conseguir largar à frente do Russell no ano, que já tá ficando meio de lado em algumas decisões e reuniões da equipe. Mas o Russell tem um cenário curioso, porque a gente sabe que o Toto Wolff quer levar o Max para a Mercedes. Inclusive, o Jos Verstappen comentou com um membro da FOM recentemente que o plano é tentar sair da Red Bull no final de 25 e em 2026 para a Mercedes. E o Antonelli, a gente sabe que é uma questão de quando que ele vai para a Mercedes. A gente vai voltar no assunto Antonelli, que o Christian adora essa discussão. Cara, o Russell tá correndo um risco nesse momento aí. Você acha que ele realmente está correndo risco? Ah, não sei, porque se o Antonelli, por exemplo, assume a vaga no que vem, tá? E faz um desempenho ok. Ok para bom. Ok pra bom. Okay pra Tá. bom. Se espera de um piloto Mercedes. Não, ok para surpreendente para um novato Exato. que nem ele no Perfeito. primeiro ano, que tem muito pouca experiência. Perfeitíssimo. Tá. Perfeitíssimo. E aí o Max libera no mercado. Quem que vai rodar? Sendo que o contrato do Russell termina no fim de 25. Bingo. Tá você vendo? Acertou. Aí, Russell na Red Bull? Mas Cena dos doido próximos isso. capítulos. Não, é doido, porque ele foi acolhido na Mercedes. Era o cara, lembra? Inglesinho, era... Enfim, tudo perfeito, era aquilo que a Mercedes estava procurando. Não, mas pode ser, mas até aí a gente pode virar e falar, o mundo dá voltas, né? Sim. Então tem sido... Isso que é a beleza do automobilismo, e eu vou até um pouco além, né? A beleza do mundo, né? Pior seria se, já pensou, você toma uma decisão, você tem que ficar com aquela decisão pro resto da sua vida. Nossa, é bastante tempo, né? Pro resto da sua vida. Então, ainda bem que dá pra mexer nessa bagunça toda. Como que fica a cabeça de piloto, Rafa, nessa hora, tipo, de incerteza, gente querendo fazer plano pra 2, 3 anos, gente fazendo plano pra agora, como que é essa cabeça também ali? E tendo que pilotar, né? Não é só ficar tomando decisão. Eu queria ter esse problema aí, de pensar em 2, 3 anos. Pô, né? Não me lembro. É diferente. Olha, derrubou, né? A gente. Poxa. Mas é a realidade, cara. A realidade é essa aqui, não é? É diferente os mundos, né? É claro, na Stock a gente não tem esses contratos tão longos, né? Como o Verstappen tem até
Nem sei, 27. Não, até 28, quando ele quiser, 28, né? Se ele for analisar friamente. Mas você sabe que eu tenho a opinião de que o Verstappen não vai guiar pela Red Bull para sempre. Eu acho que no momento ele vai sair. uma opinião que não tá muito distante. E ele, se o Sainz tá podendo escolher, imagina o Verstappen, né? Ele é um telefonema, qualquer um vai aceitar. Ele vai tirar alguém, né? Que mesmo que tenha contrato para colocar o Max para dentro do carro, né? Então eu acho que o Max vai mexer no mercado, não vai ser em 25, claro. Mas eu concordo com você, que tem chance de 26 ele dar uma... Se ele achar que a Red Bull com o motor Ford, né? 26 Isso. já? É o motor deles que é patrocinado pela Ford. Vai ser um motor Red Bull. Mas se ele achar que não é o melhor carro, porque ele já tá muito mal acostumado, ele sabe, ele tem aquela autoconfiança de que ele é o melhor piloto lá, ele não vai querer passar um ano andando em sexto, sétimo, oitavo, né? Se ele pode fazer um movimento que, né, ir pro carro certo na hora certa. Então, isso eu acho que é um grande mérito do Hamilton, né, na carreira dele. As decisões na hora certa, no momento certo, fez toda a diferença, né? Não existe milagre, por mais que, né, você seja o melhor piloto atual do grid e tudo mais, se você não tiver no carro certo, você vai ficar ali andando na frente só do companheiro de equipe, né? Então, o Hamilton pode estar fazendo esse movimento certeiro, né? Assim como o Max pode estar escolhendo, analisando, tentando entender essa questão do novo regulamento, mas eu acho que se ele for para Mercedes um dia, o Russell fica e fica os dois. Boa. É a minha... O Russell... Você não tá na hype do Antonelli, então? Não, eu acho que... Muita mídia... sim... Que ele vai chegar é fato. Mas eu não acho que ele vai chegar numa equipe grande. Eu acho que ele vai precisar passar ali por uma equipe menor. Não que tenha equipe pequena, Fórmula 1, mas não uma equipe num carro de ponta. Mas você não acha que ele já deveria estar entregando um pouco mais do que ele fez até agora na Fórmula 2, baseado naquilo que estão falando dele? Eu acho que poucas corridas? Ter pulado a Fórmula 3 foi um movimento... Bem grande. Bem grande, né? Claro que Fórmula 2 é um campeonato ainda... Não tá nem na metade, pode ser que ele recupere e tal. Mas, assim, eu não acho que ele vai ser campeão da Fórmula 2 esse ano. Nossa, imagina, mas ele vai lá e ganha o campeonato, eu vou ficar com a cara... Eu acho precoce, assim. Né? É difícil dizer, com 17 anos, né? Tá todo mundo querendo achar o novo Max, e aí coloca uma pressão, né, nas costas do menino que talvez ele não seja o novo Max, né? Eu não acho, por exemplo, se colocar ele e o Ocon no mesmo carro, não acho que ele vai ser melhor que o Ocon. Se eu tivesse que, por mais que o Ocon tenha tudo isso e tal, né, se fosse para escolher um piloto para 2025 entre o Antonelli e o Ocon, eu colocaria o Ocon. Minha opinião. Né? Então, a minha também, sem dúvida nenhuma, para uma temporada. Agora, de repente, se for verdade esse hype todo que estão fazendo do Antonelli, talvez em 2, 3 anos ele consiga se desenvolver. Agora, de cara, assim, para pegar um Ocon e um Antonelli e colocar no mesmo carro lá de Fórmula 1, sou 10 mil vezes mais Ocon do que ele. Importante destacar que isso é a opinião deles hoje, tá? Não é daqui a... Alguém pega o corte daqui a, sei lá, 5 anos, Antonelli campeão do mundo, os caras falam, tá vendo? Falou que o Ocon era melhor que eu sei, tô comentando aqui. Mas faz parte, a vida é assim, sim, né? Análise de momento. Você vê Tudo bem, mas eu fui bem claro, eu falei assim, para um ano, claro. Como ele também foi, se for só uma temporada. Agora, se você falar, Antonelli tá aqui um contrato de 3 anos, você faria a mesma coisa? Ou com 3 anos, Antonelli 3 anos, você faria exatamente a mesma coisa ou não? Então. É difícil. Mas assim, não é por ser brasileiro, mas eu vou mencionar o Drugo, né? Pô, o Drugo, todas as vezes que ele sentou num Fórmula 1, ele foi bem. Né? Então, além de ter sido campeão da F2, tudo bem, não foi no primeiro ano, mas eu acho que ele merece uma chance, eu acho que ele tem uma maturidade grande já. Então, eu acho que entre esses pilotos da Fórmula 2 tem alguns outros nomes também com o mesmo nível, né? Não tô dizendo, eu não acho que ele tá acima do nível dos outros pilotos da Fórmula 2, é isso que o momento hoje, pode ser que daqui a um ano ele ganhe, que é difícil, né? Ganhar todas as coisas da Fórmula 2, sim, né? sim. Enfim.
Mas pode ser que ele esteja liderando o campeonato. Hoje ele tá ali com o Berman. Beleza, o Berman foi bem na Ferrari ali, mas também não tá ganhando corrida ainda na Fórmula 2. E tá cotadíssimo pra ser o companheiro do Ocon na Haas no ano que vem. Mas é doido. A gente vai daqui a pouco pro momento pit stop, mas é muito doido isso, porque eu acho que a gente tem um nível de pilotos na Fórmula 2, e esses últimos anos, incluindo o Drugo aqui, nível muito bom de preparação. O que o Berman fez eu achei muito bom. O trabalho dele de, nunca andou em teste de novatos, mas, senta, faz um treino, classifica e faz uma boa corrida. E detalhe, numa das pistas mais difíceis da temporada. Exato. Uma das pistas mais mas difíceis eu acho que se, por exemplo, não era o caso, do Drugo sentar numa Ferrari, porque ele não tava ali na sucessão normal. Mas pra mim, se ele tivesse corrido aquela corrida onde ele já ganhou corrida de Fórmula 2, ele teria ido tão bem quanto ou melhor que o Berman. Exato, não, concordo. Mas é que eu acho que hoje a Fórmula 2, esses pilotos são muito bem preparados. O cara pode tranquilamente assumir um carro de Fórmula 1 e fazer um bom desempenho, como fez o Berman. E o Drugo também acho que faria. Eu acho que o Drugo na Aston Martin faria um trabalho melhor do que o Stroll. Eu acho. Também quero saber a sua opinião, se você acha isso ou não. Aproveitar então, fazer nosso momento pit stop de hoje. Momento pit stop de hoje, fã da velocidade que nos acompanha aqui Pelas Pistas. Christian Fittipaldi tem um momento especial pro programa de hoje, Christian. Momento pit stop. Tá. Pro líder do campeonato da Stock, Rafael Suzuki, patrocinado pela Pit Stop. No momento pit stop, no momento pit stop atual do grid. Olha só que bacana. Olha só. Aqui, ó. Boa. Bom, perguntinha. Você já correu Europa, Ásia, América do Sul? Isso, só, né? América do Norte não. Não, América do Norte não. Então, olha. Pista que você adoraria voltar e pista que você coça a cabeça e fala, vou ter que realmente voltar lá. Poderiam dar uma adiada nessa corrida, né? Ou... Tem descarte. Descarte. Boa. Adoraria voltar, é fácil. Correr em Macau de novo, corri de Fórmula 3 lá em 2010. É um circuito de rua, 7 quilômetros, passa praticamente no país inteiro. Macau é pequeno, né? E correr de Fórmula 3 lá, é uma pista que tem uma reta enorme. Em Fórmula 3 chega a 280 km por hora e você anda com downforce baixo para andar de reta, aí tem a parte das montanhas, que aí é desafiador, só curvas de alta, fora que o guarda-reio, pista super estreita, né? Então, Macau, eu adoraria correr de GT lá um dia, claro, Fórmula 3 não vou correr mais. Agora que eu não voltaria, tem algumas pistas que... Não precisa ser alguma, só uma já serve. Difícil, assim. Eu não tenho muito esse negócio, não gosto dessa pista. Eu acho que eu sou o único brasileiro que correu 3 vezes nas Filipinas. Ô, louco. Eu corri um campeonato chamado Fórmula 3 Asiática em 2007, 2008. Era campeonato de inverno, vamos dizer assim. E o campeonato teve um problema logístico lá. Eu corri 3 vezes num circuito chamado Batangas, que era muito ruim. Era ondulado. Por que ele era ruim? Ondulado, pequeno, estreito. Não era uma pista para um carro de Fórmula 3. É a mesma coisa você pegar um carro e andar num circuito, um cartódromo praticamente, né? Então, não gostava daquele lugar assim, não do país. O país era muito bonito, mas da pista em si, com certeza eu não vou correr lá. Se eu voltar para lá é porque alguma coisa aconteceu. Batangas. Esse eu não conhecia. Eu também não. Essa é a novidade aqui. Vou procurar depois no Google e vou ver se eu acho também no simulador pra dar uma brincada nisso. Acho que nem vai ter no simulador. Será que não vai ter? O Rafa é do simulador também, né? Você chegou a correr eu corri em Sentu. Você chegou a correr nessa? Não, no Japão? Não, na Indonésia. Na Indonésia. Não. Você correu o que lá? A1? Eu corri de A1. Eu corri em Sepang, né? Fórmula 3. Não, mas daí é pista de verdade. Mas são poucas as pistas da Ásia que eu corri fora do Japão. Mas essa aí eu não tenho muita saudade. Batangas. Essa é a pista que acho que ninguém... Se você conhece o circuito de Batangas, você manda aqui pra gente nos comentários do vídeo. Lembrando que esse foi o nosso Momento Pit Stop. A rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o país.
De volta do nosso momento Pit Stop, fã da velocidade. Não se esqueça de deixar like no vídeo. Circuito de Batanga, você só escuta aqui no Pelas Pistas. Like no vídeo, se inscreva no canal. Pede para aquele teu amigo, aquela tua amiga que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe. Também ali pode nos seguir no @360, @pelaspistas360 no Instagram. E também a nossa lojinha com as nossas camisetas, as xícaras do Christian em breve, as canecas, nossas ecobags, moletons, pelaspistas360.com.br e também estamos em plataformas de áudio. Christian Fittipaldi. Batangas, hein? Eu fiquei com isso na cabeça. Vou procurar. Eu vou procurar no Vou procurar hoje aqui. O Google deve estar bombando. O administrador do circuito de Batangas vai receber o relatório do Analytics do Google. Nossa, o pessoal do Brasil falando dessa pista aqui. Nem sei se existe. Nem sei se é. Fiquei curioso com isso aí. Mas onde é um circuito que parecido com o Batangas? Detroit na Indy, Christian Fittipaldi. Ô, corridinha complicada, hein? Então, Você mudou de opinião agora? Não. Não, eu achei que aquele acontecimento que teve na hora da largada, né? Eu falei, foi o one-off aqui. Foi a largada. Foi a largada. No final da reta, deram azar e sei lá. Se bobear foi o pior. Estacionou um monte de carro lá. Se bobear foi o mais fácil de todos. O menor de todos. O menor de todos. Também acho. Agora, daí a corrida... Até que depois da largada ela pegou um ritmozinho legal, ela foi indo as primeiras 15, 20 voltas, eu acho. Daí, nossa, começou a acontecer uma coisa atrás da outra. McLaughlin, até para minha surpresa, né, errou sozinho, né, estando confortavelmente em segundo, sem pressão nenhuma de quem vinha por trás. E aquilo são pontos muito importantes que vão fazer uma diferença para ele no final do ano. Ainda mais para quem tomou o DQ na primeira etapa. Exatamente. Então ele ainda estava com aquela esperança de conseguir recuperar. Outro que estava indo muito bem ontem, que acabou não indo bem, foi o Newgarden, né? O Newgarden também tomou o mesmo DQ no começo lá do ano. E ganhou a Indianápolis, então agora ele estava naquele embalo de tudo bem, eu não ia ganhar a corrida de Detroit ontem, mas eu ia terminar entre os 4 primeiros, entre os 3 primeiros, 5, eu ia marcar ótimos pontos para dar aquela escaladinha para cima. Não foi o caso. Agora, no meio da corrida, bom, eu não vou nem falar, fala vocês aí que... Não, foi uma confusão. Você viu? Não, foi uma bandeira amarela atrás da outra. Eu acho que teve uma vez que tiveram 3 relargadas seguidas. Sim. Que teve bandeira amarela no final da reta, no mesmo lugar. E teve a do Hertha também ali, que viajou gigante o Hertha lá. O que você achou daquela do Hertha? Eu vi vocês comentando que, isso aqui não parece a Indy, né? Tanto acidente, o nível, os pilotos errando freada. Sim. Assim, eu até depois assistindo a corrida, eu fiquei pensando, nossa, será que a referência da freada ali tava ruim de ver? Mas não justifica, né? Não, mas por exemplo, a cara do Hertha, ele viajou, ele acabou passando o reto por 2 carros, não foi que eu errei o ponto da freada em um carro. Bom, seguia, você sabe como freou no molhado, né? Freou no molhado com pneu slick frio ainda, né? Não tava nem na temperatura. Num lugar que mal passa um carro. Num lugar que é difícil passar um carro. Foi uma viajada. Eu até ouvi vocês dizendo que o Hertha é um dos maiores salários da Indy. Então. E aí fica aquele questionamento se justifica ou não. Assim, que ele é rápido, todo mundo sabe, né? Porque é uma pista difícil, uma pista ondulada, e fazer a pole ali, provavelmente, né, ele extraiu muito do carro. Mas preparado para ser campeão já é outros 500, né? Olha aí. E nisso... Falou algo interessante. É verdade. Então, e ele começou a temporada bem, porque se você pegar todos os resultados dele até antes de Indianápolis, ele terminou entre os 8 primeiros. Andretti não é a equipe mais forte, então tava bom, bem diferente de um Colton Herta das outras temporadas, né? Que, nossa, aquela loucura toda, né? Ele fazia pole, ganhava uma corrida, daí chegava em último na outra, daí batia, sei lá, em qual prova. Então, eu até que eu tava com uma esperança. Eu falei, nossa, será que o Colton deu uma acendida? Agora são 2 corridas em seguidas, né? Sim. E erros sozinhos. E Indy, ele tava bem na fita. Ele não ia ganhar a corrida, mas ele ia terminar entre os 4, 5 primeiros. Para um carro que largou lá atrás. E era difícil ultrapassar. Ele era o melhor Honda, né? Ele era. Até aquele momento. Não, e ele veio vindo. Ele tava passando todo mundo lá na corrida. Agora, nossa,
Não consegui. Eu não sei se ele ficou frustrado com o Rob Edwards, que é estrategista dele, na hora que chamaram ele para colocar pneu de chuva, que claramente não deveriam ter chamado, e estava tendo aquela discussão no rádio. Ele era da opinião que não precisava de pneu de chuva. Eu não sei se foi isso que acarretou, enfim, aquela loucura toda. Mas os outros carros também, pelo amor de Deus, foi um atrás do outro. Teve uma do Puché, né, que bateu no Canapino. Também se acharam. Eu torço pro Canapino, a gente foi companheiro de equipe na Stock, uma corrida. Acho que ele é um cara que, para sair dos carros de turismo, onde ele fez a vida inteira e andar de Fórmula Indy, né? Não é que ele tá andando de Fórmula 4 ou Fórmula 3, que seria o caminho natural de começar no Fórmula. Não, você sabe que exatamente isso que você falou, a gente comentou várias vezes durante as transmissões o ano passado. A carreira dele inteira, ele passou num carro coberto de roda coberta. Bem diferente, é outra tocada de você guiar um carro de Fórmula. E que não era um DTM, um Super GT, que são carros mais rápidos que muitos Fórmula, né? Isso. Mas é difícil, eu lembro Não, dele... e daí ele sentou direto num carro de Indy, né? Ele não fez nenhuma escadinha pra chegar. E ontem ele tava ali no top 10, certo? né? Ele correu de 3, nada. Então, ele mandou bem, muito bem o ano passado. E a melhor corrida dele, né? A melhor corrida dele. Em Detroit ele tava ali 8º, 9º. Eu acho que ele ia chegar ali. Em Indy ele tava bem, aí ele acabou queimando ali a velocidade no box. Entrando no box. Não, claramente eu acho que o Canapino tá melhor essa temporada do que o ano passado. E o companheiro de equipe dele é o Grosjean. O Grosjean, né? Então você andar na frente de um Grosjean, que a vida inteira andou de Fórmula 1, né? E num alto nível. E você falou um negócio muito interessante fazendo essa comparação do Grosjean, porque depois da Indy 500, o Neil Garden ele falou: os pilotos da Indy estão preparados para correr na Fórmula 1 e estão prontos para arrasar, são prontos para ir bem. E aí tivemos essa atuação em Detroit, que não foi uma das melhores atuações do grupo de pilotos da Indy. Claro que se destaca o Dixon, que venceu, que não errou, e outros poucos, mas eu achei interessante a fala dele, apesar de eu não concordar que acho que muitos pilotos da Indy estariam prontos para a Fórmula 1. Eu acho que alguns estariam. Mas também, se você pega os pilotos da Fórmula 1 e colocar na Indy, nem todos também performariam. Tanto quanto. O que vocês acham disso? Eu concordo 1000%, principalmente entrando a hora que você joga os ovais in the mix, né? Você andar na rua, você andar no circuito permanente é uma coisa. Daí você andar num oval é bem diferente. E não quero dizer que é impossível de jeito nenhum, mas é um processo de análise de tudo que acontece na corrida, com turbulência, como posicionar o carro mais alto, mais baixo, que é bem diferente de você correr no misto. Você já andou em oval? Não, nunca andei. E o que você acha desse? Assim, eu já vi de perto. Aonde você viu? Eu vi em Indianápolis. Indianápolis? Eu vi Motegi, quando eu corri a Indy lá, eu fui assistir. Mas que ano você foi? Foi 2010 eu assisti a corrida de... No Rio, eu já sei o que você tá pensando. A transmissão colorida já nessa época. Mas eu lembro de você correndo. Não, você foi 2010. Carro preto. Eu assistia tudo. Eu fui até... Eu lembro. Meu último ano lá foi 2002. Era o Lily ou era o azul? Era o Lily. O Lily. Então, mas Motegi é uma bem interessante, porque tem aquele curvão, a 1 e a 2 é um curvão gigantesco, e aí a 3 e a 4 é rápido pra caramba, só que você tinha que frear um pouquinho. Eu não sei com esses carros de Indy que você foi ver, de repente não tinha que frear nada. Você lembra? Não lembro. Eu fui assistir, eu lembro que conversar com o Rafa Matos, na época que ele corria, e ele falava que essa inclinação era um absurdo. Mas aí acho que depois a pista, quando teve o terremoto, teve um dano estrutural. Nem sei se arrumaram, ou se ficou um tempão sem ter corrido em oval. Quer dizer, na verdade só tinha Indy mesmo, né? Mas você andou no misto lá de Motegi. Andou, né? Onde corre a MotoGP. É legal aquele misto, não é? É legal. É uma pistinha assim... Uma pistinha simples até, mas tem uma estrutura, o asfalto muito bom. Eu achei que você ia voltar com um legal mais animado. Não é assim, não. Porque lá tem a Suzuka, né? Então você vai falar assim, vai comparar Suzuka com Motegi
de misto, né? Tem Fuji, Uhum. que também é uma pista, depois da reforma para a Fórmula 1, ficou um dos melhores autódromos. Uhum. O WEC corre lá, né? Mas depois da reforma, Depois né? da reforma. Porque antes da reforma. Você chegou a andar antes da reforma? Não. Então, fui. antes da reforma era bem sem gracinha. Tinha aquela reta gigante, virava à esquerda no final da reta, daí fazia aquele. Voltava numa linha reta, fazia aquela parte que entra para dentro, né? Direita e esquerda, daí tinha uma curva e daí já terminava a volta. Era bem sem graça. Foi traçado na decisão do Hunt e Lauda? Eu acho que foi. Eu corri lá em. Sem comparativo de idade. Não. Pergunta correta. Não, correta. Não, foi isso mesmo. E eu corri nesse traçado em 91, lá de Fórmula 3, porque na época, no ano que eu fui para Macau, eles fizeram Macau e logo depois Fuji. Na semana seguinte. E se você ganhasse as duas corridas, eu acho que você levava $100 mil para casa, que para a Fórmula 3 era... Na época era bastante. E daí eu não lembro. O Coulthard ganhou em Macau. Não, o Jordi ganhou em Macau, acho que o Coulthard ganhou, ou foi ao contrário. Eu cheguei em terceiro em Macau, e daí em Fuji não foi ruim. Cheguei em nono, oitavo, sei lá, nem lembro. Tá aí, campeonato interessante. Um piloto que falou sobre o circuito, o Pato. O Pato disse, tenho saudade de Bell Island. Depois da corrida, ele colocou no Twitter. Eu sinceramente estou com ele, porque Belle Isle era bem desafiador. Uhum. Se você colocar Long Beach do lado de Belle Isle, nossa, nem se compara. Belle Isle é muito mais difícil do que Long Beach. E agora, óbvio que ele está experimentando as duas pistas, né? Detroit novo e Detroit velho, ele está sabendo o que ele está falando, né? Essa pistinha de ontem, ela tem alguns pontos que ela é bem estreitinha, né? Ondulada, né? Concreto, asfalto. Isso. É. Não, mal e mal passa um carro lá. Sim. E daí a gente pôde acompanhar várias ocasiões, né? Que a hora que enroscava dois carros, fechava a pista inteira, daí ou bandeira amarela, ou na IMSA acho que teve uma vermelha, eu não lembro. Bom, mas teve uma situação que todo mundo chegou lá Travou, lá no local da batida e daí travou. No primeiro ano, é o segundo ano em Detroit, nessa pista no centro de volta. No primeiro ano, eu achei a pista estranha, mas a corrida foi boa. Aí, Isso. A gente se comentou surpreendeu. várias vezes, Pista exatamente. esquisita, não sei o quê, mas a corrida foi boa. Foi boa. Não, e realmente foi boa. E realmente foi boa. É. Esse ano a corrida não foi boa. Quer dizer, pra mim, pode ser que Não. gente tenha curtido. Exato. Eu achei legal. Você achou divertida? Eu achei, Não, claro não. que são talvez, né, de casa. Não, mas acho legal, porque são pontos, sei lá, teve gente que achou, legal, bandeira amarela, relargada. Tá, mas você não achou que teve muita bandeira amarela? Foi excessivo, né? Mas no fundo, como juntava todo mundo, sempre criava dava aquela... E parecia que todo mundo via na relargada a oportunidade da corrida. É. Então ficava aquele negócio, se eu não passar na relargada, eu não passo mais. E aí ficava, né, amarelo, muito por causa disso. Aí você comentou na questão dos Indy na Fórmula 1. Sim. Eu acho que alguns nomes... Eu acho mais difícil mesmo a Fórmula 1 pra Indy, de adaptação, oval e tal, do que o contrário. Eu acho que um carro pesado, Indy, um carro que exige fisicamente já tanto quanto Fórmula 1, são pistas com essa... né, pista ruim, muro perto, e eu acho que no Fórmula 1, se pegar um New Garden, um Palou, um Pato, né, e levar pra Fórmula 1, eu acho que eles vão estar num nível muito bom, minha opinião. São os mesmos que eu acho. Eu tinha pensado, eu acho que o Dixon, claro, tá num momento, mas é um momento diferente de carreira, de idade, o Dixon, mas acho que New Garden, o Palou e o Pato seriam os caras que poderiam performar bem na Fórmula 1. Mas é impressionante como o Dixon entrega, Isso né? é impressionante. É impressionante. Assim, porque a corrida parece uma corrida, não é a corrida de quem pode mais ganha. Quem arrisca mais, né? Quem era o que tá super agressivo no começo da corrida? O Lundgaard. Né? O Lundgaard, sim. Tava ali se jogando em todo mundo, em todas as curvas, e chegou em oitavo, bateu, tomou batida, e o Dixon... Punição, tudo. O Dixon vai pensando na corrida. Parece que ele sabe quantas voltas faltam, o estrategista já tem muito a mentalidade dele. E é uma corrida de inteligência. Né? E aí passa ano após ano e tá lá o Dixon.
a 9 vitórias de ser o maior vencedor de provas da Indy e liderando um campeonato que pode ser o 7º título dele. Impressionante. Cara, isso é surreal. E tá em forma, né? Não é que ele tá em forma, tá bem, perdendo exato. performance, tá ganhando só por estratégia, tá ali. Tá bem mesmo. Eu acho que ele vai ganhar. Não, o mais importante você acabou de comentar, e liderando o campeonato, né? Dando um calor lá no Palou, né? Que o Palou é o grande cara do momento lá da Indy. E ele tá indo de frente com ele, tá batendo de frente positivamente, né? Semana que vem, domingão, Road America, pista que temos vitória lá. O que você acha desse circuito? A pista é muito boa, muita gente fala que Road America é meio que a Spa norte-americana. Eu sempre gostei de Road America, eu acho ela desafiadora. Tem duas, para mim, as 2 curvas mais difíceis que tem de fazer nos Estados Unidos é em Laguna Seca, acho que é a 6, aquela embaixo da ponte, quando você sobe indo lá pro Corkscrew. Tá. À esquerda, antes do saca-rolha. Antes do saca-rolha, tá. Mas antes da subida, aquela que você vira esquerda, porque para se acertar a curva é muito... Porque a maioria das vezes, entrei muito devagar. Daí na volta seguinte, você passa um pouquinho do ponto, o carro escorrega, a hora que ele escorrega tem a subida inteira na tua frente, e daí você vai subir que nem uma tartaruga, daí vai perder 3, 4 décimos lá. Então é muito desafiador, e a outra curva que para mim é extremamente difícil, onde o Power e o Dixon se estranharam lá no ano passado. Tá. Lembra, saindo lá da Canada Corner, então você sai lá de baixo. Lá que é no último setor já, não é? Que é no último setor, isso, exatamente, bem lembrado. Daí vai subindo Eles bateram na reta, né? Meio que... Eles bateram na reta para entrar, na minha opinião, também uma das curvas mais difíceis de fazer lá nos Estados Unidos, que é aquela embaixo da ponte, que você não enxerga nada, você não consegue ver o ponto de entrada dela, e ela é meio off-camber. Foi o Trace que bateu legal uma vez lá, né? Não, e o Mimo Gidley também. Também. O Tracy passou reto, e o Mimo Gidley, eu acho que ele bateu no guarda-reio de fora. Teve muita sorte, sim, inclusive, diga-se de passagem, porque na época a pista terminava e não tinha zebra. Então, o que aconteceu? A hora que ele foi entrar na curva, ele meteu 2 rodas na grama, a hora que ele meteu 2 rodas na grama, puxou o carro e... Plau. Exatamente. Esse incidente foi engraçado porque o Grosjean já tinha discutido com um dos dois, acho que com o Power naquela prova, naquele treino, e aí o Dixon deixou alguém passar e foi tomar o Power, assim, um dos dois, eu não lembro agora quem bateu em quem. Foi tipo, meio que dar espaço, não sei o que, olhar quando o outro veio, bateu na reta. Nossa, e discussão é o que não tá faltando, né? Tá, o pessoal Esse fim de semana, olhando as redes sociais, só tinha post, um indo lá tirar satisfação com o outro reclamando. O Ferrucci tava doidão. O Ferrucci foi com o Kirkwood, foi com o Grosjean. Mas tá criando um sentimento NASCAR ali de vamos lá tirar satisfação. Porque assim, eu sou piloto, a gente fica nervoso, né? É um esporte, você não corre sozinho, não é natação, né? Sim. Pula e cada um tem a sua raia. Claro que vai acontecer 1 milhão de coisas, né? E aí a gente tenta, né, ficar de cabeça fria. E aí quando você olha de fora os outros fazendo isso, você fala, nossa, não é muito feio, né? Porque assim, quem tá em casa não sabe, né? Não tá no calor do momento. Aí você vê um piloto atravessando lá, aí o câmera vai atrás, né? Vai atravessando todo o pit lane pra xingar o outro. Né? Foi o... Caiu o Bush agora? Com o não, foi o Kirko? Agora foi o Kirko. Não, foi o... Que foi tirar satisfação com o Ferrucci já empurrou ele de volta. Isso. Pra que isso, né? Assim, é uma coisa que tudo bem, né? Quem assiste gosta da polêmica e tal, mas é feio de ver, né? Esse negócio de ficar lá batendo... 2 marmanjos discutindo. E no fim, assim, era treino, né? Sim. Não valia nada. Não era o quali ainda. Não é que era o quali, né? E aí eles já estavam... Aí o Grosjean também, acho que no quali aconteceu alguma coisa com ele que... Claro, né? Você não pode atrapalhar a volta do outro e tal. Mas só mostra a discussão normalmente, né? Não mostra o que aconteceu na pista pra dar um contexto, aí fica mais feio ainda. Ainda essa do Grosjean que tava reclamando, tava dando uma entrevista, aí aparece por trás um mecânico da equipe, tipo, fazendo, tipo, imagem de choro, sabe? O Grosjean falando, passa o mecânico ali atrás, tipo, tá chorando demais isso daí. É raro ver isso na Fórmula 1 hoje em dia. Né?
Já é uma outra cultura, assim, talvez a última foi do Ocon com o Verstappen, Max, teve esse... Mas também, né? Mas assim, eu acho que tá muita discussão, assim, muito oba-oba pra nada. No fim, não resolve nada. Eu lembro uma vez na NASCAR, aquela do Jeff Gordon com o Clint Bowyer. Cara, os caras na corrida deram bandeira vermelha pro pessoal acompanhar a confusão. Que era sei lá, faltavam poucas voltas pra acabar a prova, não sei o quê. Daqui a pouco só vê o Gordon estacionando na garagem, só vê o Bowyer correndo. Não, essa recente foi do Stenhouse e Kyle Busch. Do Kyle Busch, então. É. Aí eles colocaram vários posts, vários ângulos da discussão, da briga. A NASCAR colocou lá 10 posts sobre a briga e depois colocou a punição, né? Sim. E rolou uma punição. É a maior da história pra uma briga. E aí todo mundo comentou, poxa, vocês colocaram 10, 15 posts sobre a briga e depois vão lá e penalizam o mau exemplo, né? Sendo que eles aproveitaram a confusão para ter engajamento, vamos dizer assim, né? Então a NASCAR é campeã. O problema da NASCAR é que a NASCAR não gosta de soco. É verdade, parece doido. Ela adora empurra, pega a pela aqui, trocando. Xinga. Adora isso, mas você bater, ela pune. Por isso que deu a punição pro Stenhouse. Indy ESPN no próximo domingão, então, 4h30 da tarde. Qualquer alteração na grade lá no @Thiago Alves Caro eu informo pra vocês. E finalizando Detroit, né? Boa. O maior perdedor de Detroit foi a Chevrolet. Verdade. Por quê? Porque eles não conseguiram nenhum pódio com a Indy. E na corrida da IMSA, no sábado, quem acabou faturando foi a Acura. O Ricky Taylor e o Albuquerque acabaram levando. A Porsche chegou em segundo. O carro do Nasser de Porsche terminou em quarto. E o melhor Cadillac, que seria evidentemente o carro GM, Chevrolet, chegou em terceiro com o Ringer e o Seb. Então, uau. Você viu a foto do pódio que tiraram? Tiraram uma selfie no pódio? Com os bonés da Honda de frente pro prédio da Chevrolet, gigante ali no fundo. Mas é uma provocação saudável, né? Não, foi uma provocação saudável, mas para pensar, as duas categorias, as 3 categorias mais importantes norte-americanas hoje em dia, NASCAR, Indy e IMSA. Dessas 3, 2 correram lá na cidade da Chevrolet e só tiveram, em 6 pódios, tiveram 1. É verdade, tem essas provocações interessantes, resultados da Indy. Que mais? E Pietro terminou em 13º. Verdade, Pietro a prova. Fez uma corrida sólida, teve alguns momentos um pouco melhores, teve outros momentos que foram um pouco mais difíceis para ele, mas teve uma corrida sólida, chegou atrás do Lundgaard e na frente do Rahal. Isso. Então ele era sempre mais ou menos o carro do meio lá da Rahal, sendo que lá na classificação classificou os 3 Rahal meio que próximos. O Lundgaard 11º, ele 15º e o Rahal atrás. Acho que 17º. Logo depois, Logo depois. Você não acha que faltou uma pitadinha agressiva pro Pietro ontem? Pode ser. Ele colocou nas redes sociais dele que ele colocou muita asa no último pit, na frente, e daí deixou o carro ficou traseiro. difícil de guiar. E daí quando o carro fica difícil, muito traseiro, o carro não traciona, daí o carro não tracionar no circuito de rua é muito ruim. Daí você fala, bom, então faz o carro escapar de frente. Tudo bem, só que o carro escapando muito de frente, você também não consegue virar, né? Então, mas eu diria que circuito de rua você se preocupa 70% com a tração e eu acho que 30% em fazer um carro apontar. Próxima etapa, então, da Indy, você sabe, na ESPN e no Star Plus, domingão, 4h30 da tarde, no sábado, o quali. Rafa Suzuki. Esse ano tá bacana pra você na estoque, hein, Rafa? Mas vamos voltar um pouco atrás, né? Bora voltar um pouco antes? Um pouquinho antes. Tá bom. Quando você começou a andar de kart? Não, antes. Quando você nasceu? É isso, 1987. Suzuki vem ao mundo. Tá, primeiro ato foi um nhé. Isso, nhé. Como é que aconteceu essa doidura toda de correr de carro?
Como é que surgiu isso daí? Culpa de vocês, que eu ficava assistindo. Da gente? De vocês? Eu também não. De assistir mesmo. Acompanhava a Fórmula 1, Indy principalmente. Uhum. Lembro quando a Indy corria no Rio, né, assistia, assim, era uma coisa... Tenho memória dessa época, né? Não corria ainda, mas de tanto meu pai ver que eu gostava de assistir, né? Meu pai queria que eu jogasse beisebol. Meu pai... Belo esporte. Meu pai jogava amador, de fim de semana. Aqui no Brasil, né, a colônia japonesa pratica, né? Meu pai jogava, meu tio também. Meu pai parou de jogar porque ele teve que trabalhar mais pra me bancar no kart. Entendi. E aí eu jogava assim, brincava. Qual posição você jogava? Não, assim, com 7, 8 anos, posição nada, né? Eu só ia com a luva e com... Você fala japonês? Eu me viro. Eu quebro o galho, assim, de ir nos lugares. Não consigo ter uma reunião, mas eu aprendi hiragana, katakana, mas só quando eu fui correr lá. Tá. Porque mas não foi de casa. Não tive essa... Ohayou, konbawa, Sim, mas assim... watashi wa Christian desu. Era o máximo, mas quando eu corri lá até... Eu também sei alguns palavrões, mas eu não vou falar aqui no ar também. Então foi assim, aí um dia meu pai falou, poxa, ele gosta mesmo desse negócio, assiste todas as corridas e tal. Não queria ir nos jogos de beisebol com ele, queria assistir corrida, domingo e tal. E aí... Você começou correndo aonde? Interlagos, aquele clássico? Comecei na Granja. Na Granja? Porque Interlagos já estava outdated, né? Não, é que Interlagos já era um nível muito alto, assim, pra começar, vamos dizer. Né? Mas então... tinha isso ainda? Quando já tinha a Granja? Já, assim... Não, eu achava que tudo tinha meio que ido pra Granja, porque Acho que a Granja inaugurou em 97, se eu não me engano. Você ganhou uns 500 milhas da Granja em 97? Foi? Não, 97 foi a cara que a gente fugiu no meio da noite. Aquela que vocês pararam lá? Não sei. A gente tava em penúltimo, tipo 15 voltas atrás do antepenúltimo. Eu voltei pro box e falei, vocês estão ficando loucos, né? Não foi bem assim que o Tony contou a história. Tem o corte no programa do Tony contando a história. Um dia você pergunta pro Tony que ele sabe contar melhor a história. Vamos recolher tudo e ir embora. Eu comecei a correr na Granja em 98. E aí corri até 2000 na Granja, depois que eu fui correr em Interlagos, que lá era onde tudo acontecia. Mas no começo não tinha campeonato paulista e brasileiro na Granja também? Ou tudo que era campeonato importante? Tinha o campeonato paulista da Granja. Era só um meio que regional da Granja, um campeonato local deles. Era uma Copa São Paulo, vamos dizer assim. Não chamava campeonato paulista, né? Paulista mesmo sempre foi em Interlagos. Né? Aquela época, quando eu comecei com 10, já era um pouco tarde, né? Comparado com hoje em dia, que a garotada começa com 6. Já era júnior quando eu fui correr em Interlagos, né? Júnior para graduados B na época. Então, e eu fiz muito kart, né? Fiz 10 anos de kart praticamente. Caramba. Eu não tinha dinheiro para correr de Fórmula com 16, né? Na época todo mundo ia correr de Fórmula Renault, Fórmula São Paulo, na época que era um Fórmula Ford, né? O Fórmula 3 Sul-Americana. E aí eu fiquei até os 20 correndo de kart, corri profissionalmente de kart, tinha salário, corria pelo seu Mário Carvalho, dono da Mini, né? E fiz esse caminho depois que eu consegui ganhar uma seletiva Petrobras de kart, e aí investi o dinheiro pra andar nas batangas de Fórmula 3. Aí você fez uma trajetória então de automobilismo asiático? Fiz, porque era onde dava assim, o dinheiro. Na época era um campeonato que o vencedor ganhava até um treino de Fórmula 1. Legal. Você lembra quem ganhou? Quem ganhou foi o Frederic Vervisch. E aí teve até uma confusão que esse treino não rolou. Ele brigou muito por isso, nem sei como foi. Na época era Force India, acho. E aí eu fiz Fórmula 3 asiática, depois eu fui Fórmula 3 na Alemanha, 2 anos, mas por um acaso também, que eu corria junto com a 1GP. A Fórmula 3 asiática em Sepang corria preliminar, né? E aí uma das equipes que fazia a 1GP fazia Fórmula 3 na Alemanha. Aí eu consegui correr 2 anos de Fórmula 3 alemã, no segundo ano eu fiquei em terceiro e fui pro Japão também pelo acaso, né? Não era, assim, se tivesse que escolher, eu queria correr GP3, GP2 e... É óbvio, né? E ir subindo. E aí fiquei 2 anos no Japão, também corri de Fórmula 3 lá, fiz Macau, no primeiro ano eu fiquei em terceiro no campeonato.
corri um ano de GT na Europa, eu não consegui subir pro Super GT na época, eu quero Fórmula Nippon também. E aí fiz um ano de Super GT e vim pra Stock. Né? Então não corri tanto de carro antes da Stock, assim, não teve 10 anos de automobilismo antes de Stock Car, né? Talvez eu fiz 5 anos e já tava na Stock, que hoje tem garotada que sobe do kart, Stock Light e já vai Pra Stock Car. pra Stock Car. São quantos anos de Stock já? 10 anos. 10 anos de Stock. 10 anos. Uau. Não, go ahead, mas... Não, eu queria perguntar, porque nesses 10 anos, não é fácil, por exemplo, um cara que tem uma formação mais de Fórmula ir pra Stock, a gente sabe. E também você conseguir se manter na Stock hoje também não é um trabalho fácil, porque arrumar uma equipe, arrumar patrocinador, arrumar um lugar e conseguir os resultados. Como que tem sido pra você qual que é o balanço desses 10 anos de Stock? Assim, eu sofri muito. Não que eu não sofra hoje em dia, eu tô dizendo foram praticamente 8, 7 anos aí sem ganhar uma corrida. Eu entrei na Stock em 14, eu fui ganhar minha primeira corrida em 20. Tá. Né? Então, 6 temporadas praticamente aí, um pódio, outro. Mas eu fui me mantendo no game, assim, né? Fui tentando aprender a categoria, nível muito alto, né? Assim, quando eu cheguei para largar entre os 10 primeiros era uma façanha, assim, eu comemorava largar entre os 10, nível muito alto, mas eu tive, assim, a sorte também de trabalhar com muita gente boa na Stock Car, né? As equipes, os companheiros de equipe, e aí eu fui aprendendo, fui evoluindo, né? Todas as equipes da Stock Car são muito boas, assim, né? E difícil você pegar uma lista de fazer um bolão da Stock Car também de pilotos e falar, isso aqui não tem chance, não tem como fazer isso. Então, eu entrei num nível que não queria, mas era um nível ainda longe da frente, né? E ao passar dos anos eu fui me mantendo, né, no game, com resultados ok comparado com companheiros de equipe, até realmente começar a ganhar corrida em 20, 21, e aí tá agora disputando mais pra frente no campeonato. Boa. Se troca, por exemplo, o setup do seu carro é um livro aberto dentro lá da equipe, o carro do Massa em relação a você também, vocês se falam 100%, como é que é esse relacionamento lá dentro da equipe? Evidentemente você quer ganhar, você quer fazer isso por você, também pelos seus patrocinadores, e é claro que o Felipe está buscando as mesmas coisas, mas como que funciona lá dentro? É aberto, assim, 100%. Tudo aberto. Nem tem como, né? Os engenheiros se conversam sem a necessidade de estar os pilotos por perto, né? Então, eu acho que na Stock não dá para ter o luxo, né, de a gente criar uma rixa dentro da equipe e ter outros 28 lá andando na frente, né? Então, é muito essa mentalidade. Poxa, vamos tentar estar em primeiro, segundo, ou que seja, quarto e quinto, e depois você se resolve na pista, do que ficar um querendo puxar o... Não digo nem só por eu e o Felipe, né? É claro que o Felipe tem sido muito bom. De novo, é outro cara que para mim é um prazer estar trabalhando com, né? Sempre tem um aprendizado, uma postura, né? Profissional, que você fica... Eu sou muito observador, então eu fico tentando aprender um pouquinho com todo mundo. E ele é um cara diferenciado, assim, pelo relacionamento que ele tem com a equipe, pela tranquilidade dele, um fim de semana de Stock Car que é tenso, porque é muito competitivo, né? Então a gente conversa bastante. Eu sempre procurei, assim, ter um bom relacionamento com os meus companheiros de equipe, né? Aliás, assim, eu acho que Stock Car, como é uma categoria que tem muito contato, você tá sempre ali dividindo portada num no outro, você correu de Stock, sabe como é. Acho que se você cria inimigo dentro da categoria, uma hora essa conta chega. Né? Uma hora alguém vai te prejudicar, ou no mínimo não ter o fair play que você precisa naquela hora. Então eu sempre procurei, claro, né? Não é que você vai correr sem agressividade, mas eu sempre procurei ter uma boa relação com todo mundo e aprender com pilotos. Eu trabalhei com companheiros de equipe mais jovem, com ex-Fórmula 1, trabalhei com o Burti, com o Rubens, com o Tony, ali no dia a dia, com o Nelsinho.
agora com o Felipe. E, poxa, para um cara que não correu de Fórmula 1, não correu de Indy, ter todos esses caras de companheiro de equipe é um privilégio, algo que eu procuro assimilar e trazer um pouco das qualidades de cada um. Nesses últimos 2 anos, você disputou o título pela primeira vez ano passado, certo? E agora você é o atual líder do campeonato antes da próxima etapa lá no Velocitar, que vai ter as 3 corridas, né? A que não rolou, e a etapa linear. Como que tá esse campeonato para você? O que você está prevendo para as próximas corridas? Eu acho que estar liderando o campeonato é um bom indicativo que as coisas estão dando certo. Mas, assim, na estoque, nada garantido, né? É 1/3 do campeonato só. É a primeira vez que eu lidero, assim, eu liderei depois da primeira corrida do ano, porque eu ganhei a primeira corrida sprint do ano. Mas aí já tinha caído ali 7º, 8º. Então é bom, assim, significa que a minha evolução na categoria realmente está acontecendo, né? Eu que passei muitos anos ali no pelotão de trás, depois no pelotão do meio, aí pouco mais pra frente, e agora de fato tá ali, sei o quanto que é valorizado, né? Tá liderando o campeonato, mas ao mesmo tempo, assim, né? Eu quero trabalhar corrida por corrida, enfim, não quero ficar pensando cercar um piloto que tá em segundo, ou que tá em terceiro, porque todo mundo vai ter chance. A estoque dificilmente chega só 2 no final do ano com chance de ser campeão, né? No passado chegaram 6, 7. Então o negócio é fazer o seu melhor em cada corrida e ver onde vai cair. Momento perigoso do programa agora. Estão chegando no finalzinho. E o Christian tem sempre aquela pergunta. A gente precisa fazer uma vinheta, sabe? Tipo umas luzes, aquelas tipo de... tipo plantão. Pam, 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 pam. Vamos lá. Não é pergunta. O que eu posso falar? Eu vou falar uma observação interessante. Boa. Nas nossas brincadeiras lá da granja, né? Que inclusive a gente correu todos os anos contra. Né? Um contra o outro. Você sabe que... Bom, eu preciso achar isso, né? Eu preciso acreditar naquilo que a gente acha. Eu achava que a equipe que a gente montava era melhor. Isso é a minha opinião. Eu posso estar errado, mas eu preciso acreditar naquilo que eu tenho. Então eu acreditava em todos os pupilos que a gente contratava, tudo. Mas tem uma coisa que não sai da minha cabeça. Toda vez que enquanto eu guiava, né? Porque os últimos 2 anos eu só ficava do lado de fora, eu já não estava mais guiando. Mas enquanto eu estava guiando, toda vez que eu entrava na pista, que você ainda estava andando, que a gente estava correndo, eu falei, putz, o Suzuki tá andando. Era pedra no sapato. Eu falei, o Suzuki tá andando, que saco, o Suzuki tá andando. Que eu sabia, vinha lenhada pela frente, eu ia ter que acelerar. Acabou a vida mansa. Eu fazia parte da equipe do Barrichello, que o Barrichello contra o Fittipaldi era um negócio assim, era... Fala flu. Não, assim, tinha até, eles deixavam na granja assim, os 2 em box, meio que, ali tá a nata da granja Viana. Isso! Olha só. E a gente lá dentro era a mesma coisa, como é que nós vamos ganhar do Christian? Tá, tinha essa... Olha só. Porque nós perdemos muito, né? Pra quem perde muito, você fala... Não, mas a gente também perdeu bastante. Então, eu vinha ali 3 karts de cada equipe, super preparado. E aquele negócio de festa, 500 mil, é nada. Todo mundo queria, né? Isso aí até briga, né? Não a gente, né? Mas, assim, teve a do Tuca, né? Mas todo mundo levava, né? Não, isso daí você falou uma coisa boa, né? Eu acho que de repente até teve algum momento um pouquinho mais tenso, porque afinal de contas era uma brincadeira, mas todo mundo era a fim de ganhar. Sim. Era uma brincadeira séria, eu sempre chamei de brincadeira séria. E uma coisa bacana que sempre teve entre a gente, eu digo, entre as 2 operações, é que, a gente nunca se estranhou, nunca teve... teve de repente alguma reclamação do Rubinho pra gente, a gente pro Rubinho, pra você. Coisa de corrida. Coisa de corrida. O fulano, ele não deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo, mas a gente, na medida do... A gente sempre se deu bem. Isso daí foi legal. Nossa, mas um pós 500 milhas de kart era um negócio assim, você demora uma semana pra poder... Bom, eu já fiz corrida de 24 horas né, Você correu de Fan Cup ou não? Corri. O Fusquinha? Fusquinha. Cara, você correu de Fan Cup? Corri. Não. Corri. Não. O Duval, o Vautier, o Seb
Seb é o Bordet. E a gente está tentando inventar de correr de Fan Cup. Mais então, incríveis. Não é aquela que larga 80 130. Em Spa, não é isso? Lá, Spa, 130. Eu fui por acaso, porque o Lucas Salles, que eu corro com ele na Borsche, faço coach com ele, né? O Marinho Moraes chamou o Lucas, que eles são amigos, e aí o Lucas, Rafa, vamos comigo e tal. Eu falei, mas que corrida é essa? Spa, legal, vamos. Cheguei lá, assim, quer dizer, de Fusquinha não tem nada, porque é um protótipo. Você lembra quanto virava? Virava 2,50 e... porque de GT é 2,20, 2,20, 2,18. E você pega 15, o vácuo, você melhora 3 segundos, porque, Fusquinha aerodinamicamente tem um arrasto razoável, né? Então como é que faz pra classificar? São 4 horas de quali, você fica tentando acertar, senão você não dá uma volta limpa, né? Porque tem 130 carros. E assim, Não... Tem cara largando, tem cara completando a volta, tem cara largando ainda. Pit stop sem handicap, é o mais rápido que você puder trocar de piloto. Tá. Então assim, as duas portas abrem, né? Que você senta no meio do Fusquinha. E aí um te puxa pra fora e o outro já entra, né? Tem uma cena meio cômica, assim, os caras arrancando o piloto de dentro do... E aí você vai, para num posto, entra num posto pra abastecer. Aí você pega uma senha, uma coisa louca, assim, mas muito bem pensado. Tá. Aí você tem um tempo mínimo dentro do Parque Fermé pra abastecer e tal. Mas, cara, assim, tem categoria que o cara leva um piloto, enfim, leva um passageiro. Aí ele tem umas luzes no carro pra mostrar que aquele carro tem 2 pessoas dentro. Tá aí. É um negócio assim, a categoria que você tem que levar alguém. Pessoas. Pronto, tá resolvido. Olha só. Eu, o Júnior. Tá. Você veio de passageiro? Eu vou de passageiro. Eu vou de passageiro e vou narrando pro canal do Pelas Pistas de dentro do carro. Tamo aqui, na volta. Seria de passageiro? Hein, Cal? Tranquilo, né? Não, você salta de paraquedas, né? É óbvio que você é de passageiro. Imagina, andar de Fan Cup, chega o Fan Cup, chega o quê? 118 no final da reta. Chega a 180 o carrinho. É mesmo? Você tá um achando pneu que semi-slick, é bem legal. É muito legal. Bom, então, Cascavel de Ouro, final do ano. Você corre Cascavel de Ouro também? Já corri. Já correu? Já corri 2 vezes já. Então. É incrível também. Mas agora mudou um pouco esse negócio do Cascavel de Ouro, porque agora passou Não, vai ser à noite, eu acho. Mas vai voltar vai voltar os marcas. Vai voltar. Não, vai correr o Christian e o Farfus. E o Farfus. Carro número 18. Então, Fordinho por Fiesta, favor. o velho. O Fiesta velho, não é o Fiesta Não, novo. fazer o bacião de Marquinhos é assim... Na hora que o câmbio H, né? Você vem em quinta, aí você põe em quarta, aí tem hora que não entra, aí você desce em ponto morto no bacião. Você descendo o bacião, aí vai engatar lá embaixo. Ele já vem assim, ponto morto. Não, e eu quando eu corri lá de Cascavel de Ouro, eu voltei pro Stock Car e falei, nossa, não tá fácil. É bem difícil, é um carro assim, galera que anda de tração dianteira é outro nível, esporte. outro conceito. Fica Bom, Cascavel de Ouro e daí Fan Cup. Boa. E agora bolão. Pra encerrar o Pelas Pistas de hoje, o nosso bolão. O Nelsinho, ele acabou não mandando ainda os palpites. A gente vai atualizar no nosso post de sexta-feira no nosso Instagram, no @pelaspistas360. Rafa vai participar também. Basicão, Fórmula 1, Grande Prêmio do Canadá, pole, pódio e a posição aleatória que a Cal sorteou, o 13º lugar, é isso? Então você tem que acertar pole, pódio, primeiro, segundo, terceiro, e o 13º na prova. Por que 13º? É aleatório, uma posição aleatória. A gente sorteia do quarto pra baixo. Quem vai ser o 13º na corrida. Poderia ser quinto, qualquer coisa. Pole, quem vai ganhar? Pole, pódio. Pódio. Pole, 1, 2, 3 e o 13. Eu vou... Vamos ver. Vou fazer um palpite diferente. O Piastri. Na pole? Olha. Acho que o McLaren vai andar bem. Acho que é a primeira pole do Piastri que a gente coloca no bolão. Acho que vai dar Piastri. Vou arriscar o Piastri na corrida também. Boa. Com Leclerc e Verstappen. Boa. Nossa, você imagina. Leclerc e Verstappen em terceiro. Tá. E quem vai chegar em 13º? 13º. O Ricardo. Boa. Vai você antes. Eu vou de Leclerc na pole, Lando na corrida, Max e Leclerc. E o 13º... Max em terceiro? Max segundo. Max segundo? O Leclerc na pole, vai cair para terceiro, não vai converter a vitória. Lando em primeiro, Max segundo, Charles terceiro.
Para o 13º, Hülkenberg. Vou de Max de novo. Leclerc Tá. e Piastri. Que sem graça esse palpite. E o... Pô, sem graça, eu falei que o Piastri. Não, mas a McLaren tá bem. Bom, peraí, você queria que eu falasse o quê? Logan Sargent pra ganhar a corrida, é isso? Vai que chove, a gente não sabe. A última volta o cara fica de slick. Tá, e 13º eu vou de Magnussen. Camag, tá aí, beleza. Acho que o palpite do Hulk não foi bom. Ricardo foi um bom. Alpine era uma boa nessa prova, mas enfim, já foi. Seus palpites, você pode mandar pra gente. Rafa, cara, quero agradecer demais a sua participação. Boa sorte. Você tá correndo o estoque e o que mais também? Tô correndo no Endurance Tá. Brasil, no GT3 com o Ricardo Batista. Faço o Porsche Cup junto com o Lucas Salles e tenho feito algumas. Ano passado eu fiz TCR o ano inteiro. Você narrou algumas corridas. Esse ano talvez eu faça também um calendário cheio, mas é bom porque falo que piloto estar na pista todo fim de semana, isso tem me ajudado a evoluir cada vez mais, independente se um carro é diferente do outro. Mário Andretti sempre dizia isso. Hora de voo. Não importa o que você tá guiando, vai guiar um carrinho de rolemã. No passado andei de tração dianteira, todo mundo falou assim, todo mundo, né? Falar, mas vai te atrapalhar no estoque, que é tração traseira. Mas acho que eu aprendi coisas que se eu guiasse só carro tração traseira a vida inteira, eu não teria aprendido. Não, fora que os carros tração dianteira, TCR, hoje em dia, são tão evoluídos que nem parece que é tração dianteira. Se ninguém falasse pra você que era tração dianteira, você ia achar que era um carro de corrida normal. Mas é uma categoria que tá crescendo, uma dinâmica diferente. E assim, de novo, né? O GT3, super rápido, mas, assim, hora de voo, você sempre tem alguma coisa para melhorar, nem que seja, né, a regularidade, fazer voltas iguais, né? Pneu vai gastando, você vai lidando, e preparo físico também, acho que tudo ajuda. Então, esse ano, corrida não vai faltar. Beleza, convidadíssimo sempre para voltar aqui, valeu demais pela convite, companhia. E espero voltar. Obrigado, Christian. Quando o Christian me ligou, eu falei pra ele, cara, eu quero ir, porque eu sempre assisto, né? Legal. Então... Olha só que honra. Ele trocou Nürburgring 24 horas pra vir aqui? Pra vir aqui no Pelas Pistas. Tá brincando, sério? Não, mas eu não ia correr. Eu tava pensando em... Não, mas mesmo assim, hein? Caramba. A nossa moral tá alta, fala a verdade, hein? Caraca, estamos bombando aqui. Não, brigadão pelo Só que a gente comentou antes do programa, ele acabou se dando muito bem, né? Porque teve aquele nevoeiro todo. Um caos lá em Nürburgring. A prova de 24 horas em Nürburgring acabou virando o quê? De 8 horas, 6 horas, sei lá quanto é que foi. Uma velhene, então, quase. Que era de 6 horas. Turma, valeu pela companhia. Se vocês já sabem, like no vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com todo mundo. Produtinhos da loja do Pelas Pistas, coleção nova, cor nova da camiseta, do Christian também. Nossas sacolinhas, eco bags, as canecas em breve, moletom também já está à venda. E semana que vem a gente volta acelerando com o mundo da velocidade no Pelas Pistas. Valeu!